estamos de volta ele com o segundo momento no nosso Ponto Poder, na nossa live Ponto Poder, e agora com o convidado que eu prometi para vocês, o Carlos Nascimento, que é secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas, que aceitou o nosso convite para vir aqui ao programa para explicar um pouquinho sobre essas irregularidades que foram identificadas, né? Carlos, seja muito bem-vindo ao Ponto Poder. Obrigado, Wagner, Alessandra. É uma satisfação estar aqui e contribuir com algumas informações para vocês. E quem vai me ajudar aqui a entrevistar o Carlos Nascimento é a nossa repórter de política aqui do Sistema Verdes Mares, Alessandra Castro. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Wagner? É um prazer estar aqui com vocês, viu? Secretário, eu queria que a gente começasse a falar sobre esse assunto, né? São contratos aí importantes, né, para os municípios, mas que precisa ter um certo cuidado de como realizar esses contratos, né? Uma preocupação do Tribunal de Contas, a gente acompanha. Queria que o senhor explicasse que irregularidades foram essas que vocês identificaram, o que foi mais recorrente ali, o que é que vocês indicam ali, fazer até um alerta, né, aos gestores públicos para não cometer novamente. Perfeito, Wagner. O tribunal identificou que a forma de contratação ela não estava tão correta como deveria ser. Existem algumas formas de contratar. Uma delas é quando a gente utiliza o sistema de registro de preço. O que seria isso? O sistema de registro de preço ele serve para que a administração ela tenha a capacidade de coletar algumas informações sobre preços que podem ser utilizados por fornecedores e à medida em que for necessário, então eu chamaria esses fornecedores para me fornecer ali um serviço ou um bem. Ocorre que isso é permitido para, por exemplo, serviços de manutenção predial, serviços que muitas das vezes são corriqueiros, mais simples e que a mensuração ela consegue ser de uma maneira mais fácil quando o serviço é contratado. O que nós verificamos? Alguns gestores fizeram a contratação de obras por meio desse sistema, mas não necessariamente da obra em si que estava sendo necessária ali no município. Quer dizer, se eu preciso contratar uma praça, eu vou fazer um projeto para identificar quais são os quantitativos, quais são os serviços que são necessários para construir aquela praça naquele terreno. Mas isso não poderia ser feito por um sistema de registro, porque no sistema de registro basta que eu tenha ali uma tabela e nesta tabela eu poderia então utilizar-me da consulta desse preço e trazendo assim o fornecedor para me fornecer o que seria necessário. Então, ao invés de eu licitar a obra, o que foi feito foi a licitação de uma tabela de preços que ela é referencial. Ela é utilizada por muitos gestores como um parâmetro de orçamento para que eu possa ter um teto máximo ali de gasto dentro da realidade, dentro de uma realidade local, uma realidade estadual. Por isso, as tabelas, tanto a tabela CEINFRA, que é utilizada pela Secretaria de Infraestrutura aqui do Estado, como a tabela SINAP, utilizada pela Caixa Econômica Federal, elas trazem preços referência de serviços que podem ser contratados, mas o ideal é que eu utilize esse serviço para fazer a composição de uma obra a ser contratada. Então, assim, o que deve ser licitado não é a tabela, para ficar bem claro. O que deve ser licitado é a obra em si que eu preciso fazer. Se eu licitar exclusivamente a tabela, isso dentro dessa tabela eu possuo mais de 4.000 itens, muitas das vezes. Isso me dará a possibilidade de, durante o ano, trazer para a administração pública esses serviços itemizados, assim, são vários serviços que estão ali, mas não necessariamente na composição da necessidade da população, porque isso não foi nem planejado. É como se ao longo do ano eu pudesse ir chamando, por exemplo, para um serviço de jardinagem, ou um serviço de reforma de um telhado, na medida em que me bem convier, né? Na medida que eu O quiser. município está adquirindo produtos que ele não sabe se vai utilizar aquilo ou quando vai utilizar aquilo, né? Perfeito, perfeito. Então, sem ter a ciência de se eu tenho ou não a necessidade,
além de ter, né, um dinheiro, um recurso do orçamento que pode estar paralisado ali, caso eu não precise utilizar, quando eu realmente precisar, eu não terei como fazer comparações dentro de um estudo de necessidade prévio para aquele município. Na verdade, eu estarei trazendo e contratando ao bel prazer, às vezes, da conveniência do gestor. Perfeito. Carlos, inclusive, isso daí foi o pontapé, né? O pontapé inicial para vocês identificarem mais irregularidades, né? Porque aí, quando vocês foram em loco, vocês constataram outras coisas, né? O que foi? Isso mesmo, Alessandra. Quando a gente verifica que tem uma tabela licitada, eu não tenho, muitas das vezes, uma base de comparação do que está ou não sendo comprado. Mas então nós resolvemos ir a campo, porque algumas dessas obras, desse serviço, eles estavam em execução. E ainda que não tenha sido contratado da melhor forma, deveria respeitar ali, muitas das vezes, o edital do que estava posto. Uma das irregularidades que nós encontramos em campo, por exemplo, diz respeito ao BDI. São benefícios e despesas indiretas que devem ser pagas à empresa, mas nós temos uma referência. E o que nós verificamos? Que mesmo tendo sido licitado numa tabela que tinha nesse sistema de registro de preço um BDI de um valor, as empresas, o gestor estava praticando junto às empresas um valor diferente do que havia sido licitado. Então, quer dizer, a forma de contratação não foi exatamente a que o Tribunal de Contas indicaria, e ainda assim a execução ela estava em forma desconforme com o que tinha sido contratado. Então, o que se verifica é que essa falta desse planejamento ela pode nos trazer, infelizmente, durante a execução, problemas com pagamentos indevidos, pagamentos a mais do que deveriam ocorrer. É justamente a pergunta que eu ia fazer. É justamente sobre os riscos, né, secretário, de você. Porque parece algo muito pequeno, né? Você trocar ali só a modalidade da compra, mas que o resultado final ali é algo muito grande, né? E pode ser algo muito prejudicial para a população. Envolvendo essa questão da aplicação desses recursos, né? Qual é o risco que isso se pode ter, né? O senhor falou aí, pode ter ali indício de superfaturamento, né? É uma questão realmente grave ali que envolve o município, né? Perfeito. Acho que o principal qual é a repercussão disso, qual é o impacto, digamos, de uma compra que não foi feita da maneira correta. Nesse caso, por não termos o planejamento do que seria a obra ou do serviço, infelizmente eu posso ter ali na minha tabela uma composição que ela não necessariamente atenderia à necessidade. Nesse caso, a gente estaria então trazendo serviços que não seriam necessários à população, e isso evidentemente seria um desperdício de recursos. Além disso, como o planejamento é muito importante para que eu traga também para um procedimento licitatório a concorrência entre as empresas, se eu não sei exatamente o que eu estou comprando, as empresas elas não vão concorrer entre si para prestar serviços da sua especialidade. Quer dizer, se eu estou contratando uma praça, o ideal seria que empresas que prestam bem esse serviço concorressem entre si e trouxessem, então, o melhor projeto, a melhor proposta para que se fizesse uma praça para o cidadão. Se eu licito apenas a tabela, isso quer dizer que não haverá uma concorrência para a entrega daquela praça, mas sim para ofertar o melhor preço por aqueles serviços, que podem ser desde serviços de jardinagem até serviços bem mais complexos que não exatamente toda empresa pode fazer. Isso quer dizer que a gente pode, infelizmente, estar pagando às vezes o dobro ou o triplo do preço, que seria um preço justo caso a gente tivesse tido a concorrência ou a competição entre as empresas para o serviço correto. Muitas vezes sem projeto, né, cara? Assim, o que mais me chamou a atenção foi isso, é você fazer ali um procedimento, né? Licitação, Um né? protocolo para construir alguma coisa e você não existiu o projeto, não tem uma previsão, né, daquilo. Perfeito, perfeito. Então, a falta do projeto, ela inviabiliza, por exemplo, o planejamento realmente de quais são os serviços necessários
para atender uma determinada necessidade. Então, se eu não tenho projeto, eu não tenho como comparar quantitativos, eu não tenho como entender, inclusive, se o que está sendo feito foi exatamente o que foi comprado. E isso fere um princípio aí da transparência que é muito preconizado pela legislação atualmente. O ideal é que a gente saiba exatamente o que se quer comprar, o que se quer executar, justamente para que seja possível um princípio bem divulgado hoje, que é o princípio de prestação de contas. O gestor ele tem que ter, com o recurso público, um cuidado que não é somente a melhor compra, ou a compra mais vantajosa ali para o cidadão, mas ele também tem um dever de dizer exatamente o que fez com aquele A dinheiro eficiência, né, do e gasto. mostrar a eficiência do gasto, exatamente. A única forma de se mostrar isso é se ele disser o que pensou antes. Se não houve um pensamento antes, infelizmente, não haverá a prestação de contas sobre o raciocínio do que ele está empregando ali para atender uma necessidade da população. Eu, inclusive, não consigo não conseguirei julgar se aquele é um bom ou um mau gestor, porque ele não disse o que ele estava pensando antes. Acho que essa é um problema. Carlos, diante disso, a fiscalização, de certa forma, ela fica comprometida, já que eu não tenho um planejamento, eu não sei o que é que o gestor está pensando, eu não tenho ali um projeto, eu não sei direito o que é que vai ser feito, eu tenho a informação de que é um serviço. Mas eu não sei como é que ele vai ser feito, eu não tenho esse projeto. Isso compromete a fiscalização, dificulta o trabalho de vocês? Dificulta bastante, Alessandra. Eu acho que é bem lembrado o que você diz, porque a única forma de verificarmos se o desempenho está sendo satisfatório, se a necessidade está sendo atendida, se a obra está sendo bem feita, se o serviço está sendo bem prestado, é se nós soubermos como aquilo foi pensado. Inclusive, para que a gente compare na contratação o que era que nós esperávamos. Então, o que é que o gestor realmente gostaria de receber naquela prestação de serviço com o que foi executado. Fere um princípio básico mesmo da administração de que não haverá uma comparação de desempenho se eu não tiver uma referência. Eu preciso da referência do planejamento. Se eu não tiver essa referência, eu não consigo também criticar, não consigo fiscalizar. O cidadão não consegue entender se aquilo é bom ou ruim por conta de falta de informações. Agora, secretário, existe aí existem problemas, mas não são todos os prefeitos que cometem essas irregularidades, né? Agora, para quem comete ali essas irregularidades, existe alguma previsão? O que é que pode acontecer ali? O que é que pode acarretar do ponto de vista administrativo para esse gestor público que comete esse tipo de infração? Perfeito. Em relação ao gestor, a gente tem dito que o tribunal há alguns anos mudou, inclusive, a sua forma de atuação e vem tentando ao máximo ser preventivo e corretivo no sentido de orientar os gestores para que eles gastem da melhor forma. Então, quando nós estivemos em campo, muito das nossas opiniões técnicas, o que foi deixado no relatório das unidades, foi no sentido de corrigir e, eventualmente, no futuro, não fazer mais. Então, alguns dos gestores, inclusive, quando identificados os problemas, eles trouxeram comprovantes de que fizeram ações para reparar o que havia sido apresentado como um problema. Então, esse viés orientativo é o que nós temos preconizado, o que nós temos realmente tentado fazer ali no tribunal. Contudo, eventualmente, se o gestor recebe ali uma identificação de um problema, é notificado, não toma providências, ao final, caso o tribunal, e aí é bom frisar que alguns processos ainda não foram julgados, mas caso o tribunal decida, quer dizer, a decisão final dos nossos conselheiros, depois de olhar a opinião da unidade técnica, depois de verificar quais foram os argumentos apresentados pelos gestores, eles identificarem e realmente concluírem que existe uma irregularidade, possivelmente nós faremos uma apuração de responsabilidade e poderá ser aplicadas sanções, multas, dentre outras, para os gestores que
infelizmente, cometeram alguma dessas irregularidades. Agora, Carlos, é um trabalho constante, né? Porque eu estava pensando aqui, você faz todo esse trabalho com um gestor público e aí ele termina o mandato, ele sai, chega um gestor novo. Né? Aquele gestor novo, ele não tem a mesma informação, ou ele não, enfim, não acompanhou, ou ele está chegando a primeira vez na prefeitura, e aí ele pode incorrer naquele mesmo erro que o gestor anterior incorreu, mas que recebeu informação e ele não. Perfeito, perfeito. Wagner, o ideal seria realmente que, independente da pessoa que estiver sentada na cadeira decisória, alguma das boas práticas ou praticamente todos os regulamentos e procedimentos eles se perpetuassem, a gente conseguisse fazer com que a melhoria fosse constante. Eventualmente isso pode não acontecer aí por deficiências no sistema de informação, na documentação que fica, ou até por uma falta de conhecimento mesmo, como você bem disse, da pessoa que entrou naquele momento. E aí por isso que o nosso trabalho ele é muito no sentido de continuar fazendo com que, ainda que a gente tenha identificado irregularidades nesse momento de obras que foram executadas, a gente consiga prevenir para que futuros editais, futuras compras não tenham os mesmos vícios. E então, inclusive, uma parte da nossa equipe foi destinada a partir da identificação desses problemas que nós vimos em execução, para monitorar editais que estavam ainda por vir e que foram publicados, infelizmente, ainda com o mesmo modus operandi, a mesma forma de trabalhar, então com os mesmos erros. E isso nos permitiu também trabalhar de uma forma preventiva. Antes da Alessandra fazer uma pergunta que eu sei que ela quer fazer, eu queria que você, Carlos, comentasse um pouco de um ponto ali que eu observei, que os gestores públicos, eles têm, a gente sempre bate naquela tecla de fazer a licitação, né, de fazer a concorrência. Em algumas situações dessas, a licitação é feita, mas ela não é feita da maneira que deveria ser, né? Então, alguns gestores públicos, eles dizem, não, eu estou fazendo aqui a licitação, então está tudo certo, mas não é bem assim, né? Perfeito. Não quer dizer que eu estou fazendo a licitação e que está tudo certo. Acho que, infelizmente, a gente já teve em algum tempo compras que nem licitação existia. Então, ficava muito claro que se eu não tenho um procedimento de licitação, isso há um equívoco. Então, aqueles gestores que estavam fazendo as licitações, provavelmente, eles estavam fazendo o correto. Mas não necessariamente será assim, porque nós temos algumas modalidades. Um exemplo simples para ficar claro a diferença. Por exemplo, recentemente, alguns gestores anunciaram que iriam fazer a alienação de alguns bens. Isso é possível. Para alienar os bens, na verdade, a modalidade correta é o leilão, porque o que eu estou buscando é o preço, o maior preço que eu possa ter para aquele ativo, por exemplo, um terreno que a administração está querendo não se utilizar mais. Mas, eventualmente, se eu estiver buscando bens comuns, o melhor a se fazer seria um pregão eletrônico, porque eu teria uma capacidade maior de participação, eu poderia ter empresas, inclusive do Brasil todo, desde que elas consigam fornecer aquele produto dentro do prazo que eu preciso e dentro da qualidade necessária, mas buscando ali um melhor preço. Então, vai depender da situação, a modalidade de licitação a ser utilizada. Obras de engenharia tem uma especificidade, né, Carlos? Se eu não me engano, não, além de o SRP não ser o mais indicado, tem também outros limites, outras restrições para essa modalidade, né? Que é o caso de onde o TCE inspecionou nessas prefeituras. Só para fazer esse adendozinho. Sim. Em relação às obras, a gente tem valores para essas modalidades que são diferentes e isso nos traz, então, um pequeno cuidado quando a gente estiver falando de obras de infraestrutura, porque realmente não exatamente nós vamos utilizar, às vezes, a forma de compra de bens comuns. Perfeito. Só para continuar, Carlos, eu queria que você explicasse como é que a população pode ajudar nesse trabalho de fiscalização do TCE, né? E se vocês chegaram a esses municípios, a esses 7 municípios, com a ajuda da população, se foi por meio de uma denúncia ou não, se foi o trabalho de inteligência do tribunal. Eu queria que você falasse tanto como é que pode ajudar e como foi que vocês chegaram a esses municípios que tiveram, né, que foram alvos dessa inspeção. Perfeito.
Em relação a essa inspeção específica, nós pedimos que a nossa unidade de informações estratégicas fizesse, junto com a diretoria de fiscalização de obras e serviços de engenharia e meio ambiente, um trabalho de identificação de obras que possivelmente estariam sendo contratadas, mas como o Wagner bem disse, não da maneira correta, não utilizando-se da modalidade de licitação que seria a mais adequada. Então, houve um trabalho nos nossos bancos de dados para verificar onde haveriam esses riscos. Mas é claro que a população pode nos ajudar e nos ajudar bastante em relação à fiscalização do gasto público. O que eu sempre digo em entrevistas é que o principal para o cidadão é olhar, às vezes, na janela dele e entender o seguinte: se o prefeito está, vou voltar ao exemplo da praça, divulgando que existe uma praça sendo construída e às vezes é em frente à casa do cidadão, e ele abre a janela e não tem praça nenhuma tem nada lá sendo feita. Os portais da transparência, o sítio eletrônico dos gestores públicos, eles devem trazer informações fidedignas, informações corretas e coerentes sobre como a despesa pública está sendo feita. Então, recorrendo a um site e verificando que existe um dinheiro que está sendo aplicado, está sendo realmente pago a alguma empresa, mas não necessariamente isso está acontecendo no visual ali, no dia a dia, né, palpável da população, provavelmente está acontecendo um problema. Então, nos indicar que houve pagamentos, mas não houve serviço, já é uma grande forma de nos ajudar nessa fiscalização. Carlos, você já falou um pouquinho aí sobre a questão da prevenção, né? Você chegou lá, identificou, você e sua equipe chegou lá, identificou essas irregularidades, às vezes não teve como recuperar tudo porque a obra já tinha começado, enfim, mas vocês já começaram agora um trabalho também preventivo, né? Para que essas possíveis obras aí superfaturadas não aconteçam, né? Em relação ao dinheiro público do Ceará. Isso mesmo, isso mesmo. Nessa primeira etapa, quando nós fomos a campo e identificamos que os contratos já estavam em execução, já existiam realmente alguns gastos que tinham sido feitos e serviços que estavam prontos. Como a Alessandra bem lembrou, havia uma dificuldade na nossa fiscalização e haviam problemas que ocorreram em virtude disso, e a gente pediu até que houvesse a correção. Mas isso nos acendeu uma luzinha para dizer que outros editais, claro, estariam continuamente sendo publicados e possivelmente estariam com a mesma forma de contratação, já que era uma maneira como algumas administrações públicas estavam agindo. Então, nesse sentido que eu até falei que separamos uma equipe para, ao invés de olhar para o passado, agora monitorar editais que estavam saindo, numa tentativa de prevenir e evitar que essas compras ocorressem e justamente nos gerasse no futuro uma dificuldade da fiscalização. E por conta disso fizemos uma atuação em algumas compras que estavam por vir, mas agindo antes, eu acredito que a gente tenha evitado gastos que seriam indevidos. Uhum. Essa reportagem que a gente publicou hoje são dados de 2022, mas em 2023 vocês já continuaram em campo, na verdade, né? E já tem ali um trabalho feito já pelo menos até abril agora, né? Já tem. Exatamente, Wagner. A gente fez, identificou esse problema ainda em 2022, agiu naquele momento, deu continuidade agora com algumas ações preventivas e continua fazendo em 2023, porque a gente acredita realmente que é a rotina da fiscalização que vai fazer com que os gestores recebam as orientações necessárias e que não aconteça mais esse tipo de contratação. Olha, amanhã a gente vai seguir com a segunda matéria, né, sobre esse mesmo assunto. Hoje a gente publicou as inspeções em 7 municípios e o que foi que o Tribunal de Contas encontrou nesses municípios e as recomendações que foram feitas e os procedimentos administrativos. Amanhã a gente vai publicar uma matéria falando sobre as prevenções, né, o que é que o tribunal tem feito para prevenir que essas irregularidades elas se repitam
por diversos municípios. Tem um trabalho ali que o Carlos Nascimento acabou de explicar sobre essa prevenção, de olhar os editais, né, Carlos, e de identificar possíveis irregularidades já para antecipar que isso não aconteça. Então amanhã a gente traz uma nova reportagem com informações com todos os detalhes, assinada pela Alessandra Castro, sobre o assunto. Um trabalho muito importante, né, Carlos, de vocês, os técnicos do tribunal são excelentes profissionais, já conheci alguns, tive a oportunidade de conhecer alguns, que fazem um grande trabalho, e esse é mais um trabalho relevante, né, que é entregue, Carlos. É isso, agradeço o elogio, Wagner. Realmente o nosso papel é, no dia a dia, tentar evitar que a má gestão, infelizmente, ou desvie recursos ou desperdice recursos que podem ser utilizados em prol da população. Mas o ideal é que a gente siga com orientações, porque acredito que essa é a melhor forma da gente ter uma melhor sociedade. O impacto é grande, né, Carlos? Tanto nessa inspeção em loco que vocês tiveram, como também preventivamente. O impacto é muito grande, é muito importante que vocês sigam nesse trabalho. Tanto de fiscalizar, como também de orientar para, opa, peraí, não vamos gastar não, vamos deixar aqui, gasta depois. Algum recado final, Carlos, para a nossa audiência aí sobre o trabalho de vocês? Na verdade, eu queria apenas incentivar as pessoas a acompanharem as nossas ações. Nós temos um site, www.tce.ce.gov.br. Aqueles que se interessarem mais pelo serviço do tribunal, por favor, acessem e a gente fica disponível para demais informações, caso queiram. Carlos, muitíssimo obrigado pela presença ao Ponto Poder. Tenho certeza que a gente vai chamar mais vezes em próximas reportagens que a gente possa fazer com dados ali do trabalho, né, feito pelos técnicos do tribunal. Alessandra, muito obrigado também pela participação. Obrigada, Wagner. Obrigada, Carlos. Prazer estar aqui conversando com vocês. Até a próxima, então. A live Ponto Poder fica por aqui. Lembrando que tem transmissão também na TV Diário, às 21 horas de sexta-feira e no domingo também. A gente se encontra na próxima semana.